Boa tarde. Então, hoje estamos iniciando o nosso terceiro encontro de construções geométricas e hoje vamos trabalhar o conceito de arco capaz. Nós estamos estudando a apostila 8 do professor Eduardo Wagner, uma das apostilas do programa de iniciação científica da OBMEP, que pode ser baixadas nesse site, obmep.org.br, docs, apostila 8.pdf. Depois vocês podem pegar através do link diretamente a apostila. Nós vamos trabalhar também para as construções usando o software GeoGebra na versão online. Através desse link você acessa o site. Todas as construções, a gente vai deixar o link lá e você pode acessar as construções direto do link. Beleza? A partir do momento que a gente coloca um problema, você tenta fazer o problema a partir da teoria que a gente trabalhou. Então, vamos lá. Eu vou começar o nosso encontro de hoje apresentando 5 probleminhas que estão relacionados ao conceito de arco capaz, para você ver como o conceito é rico. Existe uma série de problemas geométricos, de geometria, que eles só são resolvidos, ou são resolvidos rapidamente, com o conceito de arco capaz. Então, a ideia que está por trás do conceito de arco capaz é uma ideia muito poderosa. Infelizmente, ela não vem sendo trabalhada. Bom, os primeiros 3 problemas. Então, o primeiro problema é construir um triângulo ABC, onde eu dou o lado AB, dou altura em relação a esse lado, quer dizer, a distância do vértice oposto a esse lado até esse lado, né? E digo que esse vértice oposto a esse lado, o ângulo que sai dele tem que formar um de 60 graus. Então, eu quero construir esse triângulo com essas características. Certo? O segundo problema é determinar o pé da perpendicular à reta AB, que passa por C, sem a utilização de uma régua. Então, você tem uma reta que passa por AB, um ponto C. Então, traçando uma reta perpendicular à reta B passando por C, esse pontinho de interseção, chamado pé da perpendicular, como é que a gente pode determinar ele sem usar réguas para poder traçar essas retas? Certo? Então, outro problema que pode ser resolvido com um arco capaz. Você está num cinema ou num teatro. Quais os lugares da plateia onde o ângulo visual, é o ângulo necessário para ver todo o palco, a tela do cinema, esse ângulo é no máximo ou é exatamente 15 graus? Em que locais da plateia você pode conseguir esses pontos? Problema 4. Traçar retas tangentes a uma circunferência por um ponto fora dela. Então, você pega um ponto fora da circunferência e você quer traçar retas tangentes a essa circunferência passando por esse ponto. Então, quais seriam esses pontos de tangência? Porque se souber onde estão os pontos de tangência, eu desenho as retas. E esse quinto problema, que é interessantíssimo, você está no mar, num barco no mar, tem uma carta náutica, que é um mapa daquela região. Você não sabe, está perdido lá no mar, não sabe onde está. Mas você consegue, daquele ponto, consegue ver 3 pontos. Você consegue ver um farol, um rochedo e uma boia. Um farol, um rochedo e uma boia. Digamos que você consiga medir o ângulo entre a direção alinhado. Você, farol, você, boia. Você, farol, você, rochedo. E você consegue mensurar o ângulo de 70 graus entre a linha que sai de você e vai ao farol com a linha que sai de você e vai até o rochedo. 70 graus. E entre o farol e a boia, 60 graus. Sabendo esses 2 ângulos, como se localizar nesse mapa, nessa carta náutica, né? Carta náutica é o nome que se usa para mapa de uma região que tem água, né? Geralmente mar, oceano.
Certo? Então, um problema interessantíssimo. Né? Bom, o conceito de arco capaz, que é o que a gente vai desenvolver, ele é baseado no ângulo inscrito numa circunferência. Então, vamos falar um pouquinho de ângulos na circunferência. Uma revisãozinha de ângulos na circunferência. Alguns resultados eu vou deixar para que vocês demonstrem. Isso é demonstra sozinho. Mas, embora eu vou falar quase toda a demonstração. Certo? Então, ângulos em uma circunferência. Vou botar até aqui no plural. Ângulos. Opa! Ângulos em uma circunferência. Perdão. Ângulo central e o ângulo inscrito. O ângulo central é o ângulo cujo vértice do ângulo está no centro da circunferência. Ele delimitando um arco AB, circunferência. Se eu pegar e medir esse AB, esse arco AB, em medidas de arco, né? No caso, medida em graus. Eu pegar aqui, subdividir a circunferência em 360 partes e ver quantas partes tem aqui, ou seja, a medida desse arco em graus. A medida desse arco em graus vai ser exatamente a mesma medida desse ângulo em graus, porque quando aqui for metade, se você der meia volta, você vai ser 180 graus tanto em cima quanto no... Se for um quarto, um quarto. Então, esses dois ângulos, o ângulo central e a medida do arco, medida em graus, tem a mesma medida. Então, você pode dizer que o ângulo central, alfa, mede a mesma medida do arco AB. Então, arco AB é a medida do arco AB em graus, em medida de ângulo, em medida angular. Certo? O ângulo inscrito é um ângulo que tem vértice sobre a circunferência, como esse aqui que tem vértice em V. Certo? O arco que ele delimita vai medir o dobro da medida do ângulo inscrito. Ou o ângulo central delimitando o mesmo arco vai medir o dobro da medida do ângulo inscrito. Certo? Então, esse é o resultado sobre o ângulo inscrito. O interessante sobre o ângulo inscrito é que se você pegar esse V aqui e sair mexendo ele em todo esse arco que vai de B até A, todo esse arco, se você pegar esse V e sair mexendo aqui, com esse mesmo ângulo, VB, VA, só mudando a posição de V, a medida do ângulo BVA, que é esse beta, não vai se alterar, vai continuar sendo metade de alfa, já que está delimitando o mesmo arco. Então, para você fazer essa demonstração que esse beta é metade de alfa, você separa o problema nesses três casos daqui. Né? Nesses três casos. Quando o V estiver alinhado com uma desses lados do lado de alfa, OA ou OB, então V nesse caso, V quando estiver entre o B e abaixo dessa reta, desse lado, né, de um dos lados, então nessa faixa daqui, ou nessa faixa para o lado de cá aqui, ou V quando estiver dentro do ângulo oposto pelo vértice, com esse ângulo alfa aí. Se você pegar assim, prolongar os lados do ângulo alfa, então nessa faixa aí de cima, essa faixa que ficaria aqui em cima, seria um caso como esse, então você separa nesses três casos, certo? E essa figurinha aqui, praticamente, olhando essa figurinha, você consegue fazer a demonstração de que a medida de beta vai ser metade da medida de alfa. Esse caso aqui é imediato, por exemplo, né? O triângulo OVB, ele é um triângulo que tem dois lados iguais, que é o raio da circunferência. OV e OB são raio da circunferência. Então, se é um triângulo isósceles, esse ângulo beta aqui em V é igual a esse ângulo beta aqui em B. Esse ângulo alfa aqui, que é obtido pelo prolongamento do lado OV com o lado OB, esse é um ângulo chamado ângulo externo, e tem um resultado básico de geometria básica, que é chamado teorema do ângulo externo. O teorema do ângulo externo diz que o ângulo externo do triângulo, como alfa, vai ser igual à medida dos dois ângulos internos não adjacentes. Então, alfa é igual a beta mais beta. Então, alfa é igual a 2 beta e chegou no nosso resultado. Você pode fazer a mesma coisa para cá, ou usando essa figurinha, para cá, usando essa figurinha. Você pode fazer aí no seu caderno, dá uma pausa, faz, ou deixa para depois,
e faz essa demonstração de que sempre o ângulo central vai medir o dobro da medida do ângulo inscrito, delimitando o mesmo arco. Beleza? Eu vou falar de mais dois casos de ângulo, que são os ângulos excêntricos. Então, você tem um ângulo excêntrico interno, que é quando você pegar duas cordas. Cordas são segmentos que ligam pontos na circunferência. Então, você vai ter duas cordas delimitando o arco aqui AB e CD. Né? Esse ângulo alfa que está aqui, ele é um ângulo que tem a mesma medida desse ângulo do lado de cá, né? Porque são opostos pelo vértice. E eu quero saber quanto é que mede esse alfa. A corda são segmentos ligando pontos sobre a circunferência. Então, o ângulo formado é de duas cordas. Excêntrico quer dizer fora do centro. Né? O ângulo excêntrico interno, porque ele está dentro da circunferência. A gente vai ver, o próximo seria excêntrico externo. Observe que se você ligar esse ponto B a C, você também poderia ter ligado o A a D, dá no mesmo, né? Mas ligando o ponto B a C, você obtém aqui dois ângulos inscritos. Esse ângulo em B, que mede Y, e esse ângulo em C, que mede X. E formou um triângulo, onde alfa é um ângulo externo desse triângulo. Então, se alfa é um ângulo externo, então alfa vai ser igual à soma dos dois internos não adjacentes. Então, vai ser alfa é x mais y, como está aqui. Certo? Só que x é um ângulo inscrito, então ele vai medir metade do arco que ele delimita. Então, metade do arco AB. Então, x mede metade do arco AB. E o y também é um ângulo inscrito, delimitando o arco CD. Então, y vai medir CD sobre 2. Então, somando, né, você soma os arcos e divide por 2. Então, a média aritmética dos arcos delimitados pelas cordas. Certo? Quando ele está dentro. Quando ele está fora, o excêntrico externo, certo? Ele também vai delimitar dois arcos, aqui AB e CD, né? E a demonstração é parecida, né? Você olha para esse triângulo aqui. Bom, aqui tem um triângulo VDB, o X aqui em D é um ângulo inscrito, né? Então vai medir metade de AB. O Y também é um ângulo inscrito, vai medir metade de CD. E no triângulo VDB, esse ângulo X é um ângulo externo. Então, ele vai ser igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Então, vai ser beta mais Y igual a X. Beta mais Y igual a X. Mas, quando você quer beta, passa o Y para o outro lado. Que X é metade do arco AB. O Y é metade do arco CD. Só é subtrair, dividir por 2. Acabou-se o problema. Beleza? Então, tá aí o ângulo excêntrico externo. A gente tem um outro caso de ângulo na circunferência chamado ângulo de segmento. Ângulo de segmento. E aí você pode pesquisar qual seria o ângulo de segmento. Beleza? Vamos para o conceito de arco capaz. Então, o que vem a ser o arco capaz? Certo? Então, tá aí uma definição de arco capaz. Então, o arco capaz do ângulo alfa, o arco capaz do ângulo alfa sobre o segmento AB, corresponde a um arco de circunferência onde um andarilho V, então uma pessoa andando sobre esse arco de circunferência, vai observar as extremidades da corda AB sobre o mesmo ângulo. No caso, se é arco capaz de alfa, ele vai observar esse arco sempre sobre o ângulo alfa. Certo? Então, eu quero saber como desenhar esse arco de circunferência que tem essa característica. Todos os pontos aqui em cima desse arco, quando eu meço o ângulo que sai desse ponto e vai até A e vai até B, essas duas retas que saem VA, VB, esse ângulo formado é alfa. Queremos agora construir esse arco. Bom, veja, esse alvo vai ser um ângulo inscrito. Então, para desenhar essa circunferência aqui, esse arco de circunferência, eu preciso descobrir onde está o centro dessa circunferência. Porque na hora que eu descobrir onde está o centro da circunferência,
eu posso simplesmente pegar, botar a ponta do compasso aqui, abrir em A e traçar o arco AB. Então, eu tenho que descobrir onde está o centro da circunferência. Quando eu pegar o centro da circunferência e medir o ângulo do centro até A e até B, esse ângulo aqui vai medir o dobro de alfa, certo? Então, vamos por aí, né? Vamos dar uma olhada aqui na figura. Então, eu quero desenhar o arco capaz aqui, no caso de beta, de um ângulo beta. Então, o ângulo central, o ângulo de onde vai estar o centro dessa circunferência, esse ângulo que sai de O até A, de O até B. Então, AOB. Esse ângulo aqui vai medir o dobro de beta. Então, ele vai medir aqui, ó, 2 beta. 2 beta. Esse ponto O, como é o centro da circunferência, ele vai ter que estar a mesma distância de A e de B. Vai ter que estar a mesma distância de A e de B. Então, se ele está a mesma distância de A e de B, ele está então, em cima da mediatriz de AB. Esse M, essa reta M, é a mediatriz de AB. Certo? Então, o centro da circunferência vai estar em cima da mediatriz de AB. Se eu pegar o raio AO com a mediatriz, esse ângulo aqui vai ser igual ao raio OB e a mediatriz. Como mede 2 beta, então cada ângulozinho desse aqui é beta. Mesmo o beta do arco capaz está aqui em cima. Então, cada ângulozinho desse aqui é beta. Como a mediatriz forma 90 graus, então se aqui é beta, esse ângulo entre o raio da circunferência AO e o segmento AB, esse ângulo aqui vai ser o complemento de beta. Então, 90 menos beta. Então, uma maneira de descobrir o centro da circunferência seria o arco capaz de beta é você pegar, traça a mediatriz de AB, traça uma reta passando por A ou por B, formando um ângulo complementar a beta. Complementar a beta. Onde essa reta que forma um ângulo complementar a beta com AB cortar a mediatriz, esse é o centro. Outra maneira de fazer, se você já tiver prontinho o ângulo beta lá, você tem o ângulo beta já bem determinado, ao invés de botar o complemento dele aqui, você bota o beta para baixo. Então, arma um ponto beta aqui, bota o seu ângulo beta para baixo do segmento AB, e aí você, a partir do ponto A, traça uma reta perpendicular a essa reta que está formando um ângulo beta com B. Traça uma reta perpendicular. Claro, se é perpendicular a essa reta e aqui é B, então o ângulo que vai estar aqui em cima vai ser 90 menos beta, que é o ângulo que eu já queria fazer antes. Só que isso tem a vantagem que se você tem um ângulo beta já prontinho assim, você pode transportar ele, como a gente viu no encontro passado, a gente pode transportar ele lá para o segmento AB, daqui, depois traça uma reta perpendicular a esse cara daqui, a essa reta que está aqui para baixo. Certo? Onde essa reta tocar a mediatriz, lá em cima vai ser o centro do arco capaz, certo? De beta. Bonitona, né? Então, sabendo dessa construção, vamos pegar e tentar resolver o primeiro problema. Construir um triângulo ABC de lado AB, medindo 8 centímetros, e a altura em relação à base AB, HC, medindo 6 centímetros. Com o ângulo oposto à base, o ângulo em C, medindo 60 graus. Então, como é que eu faço essa construção? Meu objetivo é fazer essa construção. Vamos pegar e chamar o nosso amigo, o GeoGebra. Certo? Vamos dar uma chamada no GeoGebra aí. Já tenho o segmento aqui AB, medindo 8, tenho a altura aqui medindo 6, e eu quero botar um ângulo aqui 60 graus. Então, eu começo tentando desenhar onde vai estar o arco capaz. O arco capaz 60, que é onde vai estar todos os pontos possíveis que, se eu ligar com A e B, o ângulo forma 60 graus. Certo? Então, eu vou pegar, marcar o ângulo para baixo aqui, de A, o ângulo de 60 graus. Certo? Então, eu pego aqui no GeoGebra, peço para ele marcar 60 graus, certo? Esse ângulo aqui 60 graus, para baixo, certo? E traço. Bom, eu sei que o centro vai estar em cima da mediatriz, né? Então,
o centro vai estar em cima da mediatriz. E eu, a partir desse ângulo de 60 graus, aqui eu traço uma reta perpendicular para a partir de A, né? Passando por aqui, ó, perpendicular a esse segmento AB'. Onde tocar aqui, esse vai ser o nosso centro do arco capaz. Então, traçando aqui, ó, essa circunferência aqui vai ser o arco capaz de 60. Certo? Então, o ponto C, ele vai ter que estar aqui em cima. Qualquer ponto aqui em cima vai formar um ângulo de 60 graus com AB. Isso é uma coisa interessante, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou pegar aqui um ponto qualquer, botar aqui em cima, ligar ele para A e B aqui. Ops. Tirar esse aqui. Pegar aqui, ó. Então, ligar para cá. Ligar para cá. Pedir para medir esse ângulo aqui. 60 graus, tá vendo? E se eu mexer aqui, ó, continua sendo 60 graus. Em qualquer ponto aqui vai ser 60 graus. Uma coisa interessante é se eu pegar aqui e passar esse ponto para baixo, para cá para baixo, qual será o ângulo que ele vai medir? Então, pense um pouquinho, certo? Pense um pouquinho. E se vocês quiserem, você pode fazer a construção para o GeoGebra dizer a vocês que ponto vai ser esse. E qual vai ser a medida do ângulo. Ou você pensa um pouquinho e deduz isso. Certo? Então, o ponto C vai estar aqui em cima. E que local aqui em cima? Bom, o local tem que ser de tal maneira que a distância desse ponto C até o segmento AB seja igual a essa altura, que ele deu, que é 6. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e a partir, já que eu tenho uma reta perpendicular, que é a mediatriz, uma reta perpendicular a B, a partir desse pontinho, que é o ponto médio AB, eu vou traçar um segmento aqui que tem a medida igual a essa altura. Certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, uma circunferência com centro nesse ponto e com esse tamanho de HC. E assim, essa circunferência aqui. Onde essa circunferência tocar aqui a mediatriz, esse pontinho está a 6 unidades, quer dizer, é a esse tamanho HC daqui para cá. Então eu vou pegar, eu quero todos os pontos que estão a essa distância de AB. Então eu vou pegar uma reta paralela a AB passando por esse ponto, ou perpendicular à mediatriz passando por esse ponto. Certo? Essa reta aqui, todos os pontos que estão em cima dessa reta estão a uma distância de HC do lado AB, que no caso é 6, né? 6 unidades. Pego a interseção, as duas interseções entre essa reta e o arco capaz. Então, esses pontos vão ter essas duas características. Eles vão formar um de 60 graus, quando eu ligar para AB, e vão estar a uma distância de 6 unidades da reta AB. Então, você tem essas duas possibilidades de triângulo. Esses dois triângulos são congruentes, né? Se você fizer assim, um fica encaixado em cima do outro, porque os lados têm a mesma medida. Certo? Então, tá aí a solução do nosso problema. Certo? O nosso primeiro probleminha está resolvido. Beleza? Pronto. Vamos ver o outro problema. Então, o nosso problema está aí. Eu botei a solução aqui. Tem um link aqui para o nosso probleminha. Você pode seguir esse link e vai estar lá o problema resolvido. Certo? O próximo problema eu quero determinar esse pontinho daqui. Então, eu dou a reta AB. Ou existe uma reta AB e um ponto C fora dessa reta. E eu quero descobrir o ponto H, que é o pé da perpendicular à reta AB, passando por C. Então, você pegar, pode pensar assim, a projeção ortogonal do ponto C sobre a reta AB. É outra maneira de dar o nome de H. Certo? Pronto. Como é que eu faço isso sem traçar retas perpendiculares? Sem precisar nem traçar a reta
a reta AB. Como é que eu faria isso? Certo? É interessante, né? Você está aí com a figura e pensa, bom, veja, esse ângulo aqui, esse ângulo AHC é um ângulo 90 graus, porque isso aqui é uma reta perpendicular a AB. Se é um ângulo 90 graus, então, se desse ponto H eu estou vendo as extremidades do segmento AC sobre um ângulo 90 graus, então esse ponto H ele está em cima de uma circunferência, de um arco de circunferência, que é o arco capaz de 90. O arco capaz de 90 é uma coisa interessante, porque o arco capaz de 90 o ângulo central é sempre o dobro do arco capaz. Então, o ângulo central, se o arco capaz de 90, o ângulo central é um ângulo de 180 graus. Ora, 180 graus, isso só vai acontecer quando o centro da circunferência que você está querendo estiver exatamente no ponto médio do segmento. Então, o arco capaz de 90 nada mais é do que uma circunferência cujo centro está no ponto médio do segmento. Então, esse pontinho H, ele vai ter que estar em cima de uma circunferência cujo diâmetro é AC. Mas ele também observa as extremidades do segmento BC também formando ângulo 90. Então, ele também vai estar em cima do arco capaz de 90 sobre BC. Então, esse pontinho H, ele vai estar em cima de uma circunferência cujo diâmetro é BC. Então, eu posso determinar esse H sem saber de nada com relação a essa reta AB. Eu não precisaria da existência dela, nem da reta HC. Bastando traçar uma circunferência de diâmetro AC, uma circunferência de diâmetro BC, e onde as duas se encontrarem, a gente vai ter o ponto H, que é a projeção ortogonal do ponto C sobre a reta B. Então, é mais ou menos isso que você pode fazer. Traça uma circunferência de diâmetro AC, traça uma circunferência de diâmetro BC, e onde elas se encontram, você tem o seu pé da perpendicular. Certo? Veja que coisa interessantíssima, né? A construção também pode ser obtida seguindo o endereço que está aí do GeoGebra, certo? E aí você vê como foi feito. Mas a ideia é essa. Né? Muito interessante a ideia. Não preciso de retas nenhuma para descobrir isso aí. Certo? O outro probleminha, problema 4, eu quero traçar, a partir de um ponto fora de uma circunferência, eu quero traçar as retas tangentes à circunferência. Tangentes à circunferência. Então, eu quero traçar as retas tangentes à circunferência a partir de um ponto no exterior da circunferência. Então, o que eu tenho que fazer é observar. O que eu tenho que observar é que os raios que saem de C e vai até T, de C até T', esses raios, do ponto de tangência, esses raios formam ângulo 90 graus. Se eles formam ângulo 90 graus, isso quer dizer que o ponto T ele vai estar sobre o arco capaz do segmento CP. Então, CP, o arco capaz de 90 sobre CP, vai pegar tanto o ponto T quanto o ponto T'. O arco capaz de CP, o arco capaz de 90 sobre CP, vai ser exatamente uma circunferência de diâmetro CP, como está aqui na figurinha. Você pega o ponto médio entre P e C, pega o ponto médio, traça uma circunferência de raio CP, ou de raio daqui para o C, ou do centro para o P, traça a circunferência. Onde essa circunferência tocar a circunferência original da gente, vão ser exatamente os pontos de tangência. E aí a gente resolveu mais um probleminha, certo? Os outros problemas que a gente viu aqui, né? O problema do caso da plateia. Só é fazer o arco capaz, você pega uma planta do seu teatro, do seu cinema, né, e traça uma circunferência que é o arco capaz de 15 e vê em que pontos da sua plateia
qualquer ponto lá, qualquer lugar naquele arco que você traçar, o espectador vai conseguir ver o palco ou a tela do cinema sobre o ângulo de 15 graus, né? Ou qualquer outro ângulo que você queira. E esse outro probleminha, esse belíssimo outro probleminha, né, você pode fazer no GeoGebra. Bota lá F, bota o ponto B, bota o ponto C, desculpa, o ponto farol, o R, o rochedo, e B, a boia, e tenta ver onde seriam os pontos que teria essa característica, né? De você, o ângulo, você ligando com farol rochedo 70 graus, ligando farol e boia 60 graus, onde você poderia estar no mapa, né? Traçando o quê? O arco capaz de 60 e o arco capaz de 70. Onde essas duas circunferências se encontrarem, você vai estar naquele pontinho. Veja que legal, né? Veja que legal. Pronto. Então, a gente fica por aqui, né? E nos próximos encontros vamos falar um pouquinho de outros problemas. Problemas envolvendo esses conceitos básicos que a gente viu, certo? Então, vão ser os exercícios do capítulo 2. A gente vai começar a discuti-los, certo? A resolver. Baixa a apostila, começa a estudar. Então, até lá, certo? Nos vemos no próximo encontro. Até mais.